hoje está fazendo 30 anos. E à medida que o tempo passa, paradoxalmente, ela fica mais jovem, que ela adquire, por um processo de osmose, aquela juventude que nos trouxe a ela em 1960. Em 1960, o país era mais jovem, de espírito, acreditava em seus governantes, tinha fé na sua capacidade de vencer os fantasmas que afastavam a modernização e o progresso. E a CASEB representou um chamamento de todo o Brasil, para professores que acreditavam nas doutrinas novas, chefiadas e inspiradas na obra de Anísio Teixeira, Lauro de Oliveira Lima e Armando Hildebrand. Com o entusiasmo do presidente Juscelino Kubitschek para a transferência da capital, a sua determinação, ao final do ano de 1959, ele convocou o ministro Dr. Clóvis Salgado, então ministro da Educação, para pedir que tomasse o Ministério da Educação medidas necessárias para que no começo, na transferência da capital, houvesse realmente matrícula de todos os jovens que viessem viver em Brasília. Era importante esta decisão, porque o Congresso exigia também que houvesse vagas para as crianças que aqui fossem transferidas. E, se não, podia até haver dificuldade para a transferência no período marcado, que era 21 de abril. O ministro da Educação, Dr. Clóvis Salgado, convocou, então, os diretores do Ministério e ficou decidida a criação da CASEB, que era a Comissão de Administração do Sistema Educacional de Brasília, que ficou sendo presidida pelo professor Eli Menegali, então diretor do Departamento Nacional de Educação, e constituída pelos diretores do Ministério. A mim me coube a função de ser o diretor executivo desta comissão. E, como diretor executivo, eu gostaria de lembrar a cooperação que a comissão recebeu do diretor administrativo, que era o Dr. Vicente Umbelino de Souza, e dos assessores, a Aparício Cerqueira Branco, do professor Roberto Gomes Leobons, e depois os diretores que foram designados para as diversas escolas, como o professor Saber Abreu, a professora Clélia Capanema, o professor Gildo Viladino, etc. Foi assim o começo da atividade educacional para a instalação da educação em Brasília. Falando sobre a razão da minha vinda a Brasília, que remonta à minha época de faculdade, quando, em função da política desenvolvimentista do Juscelino e em função também da interiorização da capital do Brasil, eu me senti extremamente motivado na época da faculdade de vir trabalhar aqui. Apareceu essa oportunidade no concurso que o Ministério da Educação fez, de âmbito nacional, e o qual eu prestei em Belo Horizonte para trabalhar como professor do 2º grau aqui em Brasília. Estou em Brasília desde 1960. Meu nome é Hélio Xavier, e sou professor de português e francês. Naquela época, eu havia chegado de pouco da França, onde eu estive cerca de 5 anos, e apesar de ter tido, até na época, um convite para ficar lá, missionando na Noruega, terra da minha primeira esposa, eu estava de olho em Brasília. Lá na França só se falava sobre Brasília.
os jornais apareciam com folhas inteiras sobre a construção de Brasília, sobre os projetos, sobre isso, sobre aquilo. E eu então voltei, já com a minha família constituída, e me inscrevi no concurso que se fez naquela época a nível nacional, né? Um curso feito pelo MEC, para vir então integrar o primeiro grupo de professores da rede oficial, o magistério oficial, que ia se formar então aqui. Eu era uma pessoa bastante jovem, na ocasião, obviamente, e vim para Brasília com a esperança de aqui encontrar um sistema de ensino, né, que pudesse satisfazer os meus ideais de professor, né? E surgiu essa oportunidade através de um concurso feito pelo Ministério da Educação. Eu nele me inscrevi e consegui ser um dos selecionados. Então vim para Brasília com muita esperança de poder realmente desenvolver um processo de ensino-aprendizagem que fosse compatível com tudo aquilo que nos era ensinado, né, teoricamente, na universidade. Eu era técnica do Instituto de Seleção e Orientação Profissional, o ISOP, conhecido da sigla ISOP, dirigido pelo inesquecível mestre Mira e Lopes, psiquiatra espanhol, que veio para o Brasil perseguido pelo Franco, né? E aqui viveu, aqui morreu. Mas o professor Mira não queria que eu viesse para o Brasil. Realmente eu trabalhei com ele 14 anos da minha vida. 8 horas por dia, de 8 às 12, de 14 às 18. Claro, eu fazia parte da equipe fundadora do ISOP. O doutor Mira era meu amigo, não queria que eu viesse. Mas eu participei da comissão que selecionou os professores que vieram para Brasília. Cada estado, ou cada grupo de estado, tinha uma comissão. Então, a comissão do estado do Rio selecionou todos os professores de primeiro e segundo grau que vieram para Brasília. Eu fiz parte dessa comissão. Havia outra comissão em São Paulo, que era São Paulo e Paraná. Parece outra comissão no Sul, outra comissão para o Nordeste, outra comissão para o Norte. Eu fiz parte da comissão do Rio de Janeiro, do Estado do Rio. E ao fazer a seleção dos professores, eu fui me entusiasmando com o plano, né? E como eu acho uma coisa nova, sem os vícios de uma cidade velha como o Rio, os professores também encantados de viver para a escola o dia inteiro, sem estar correndo para dar aula no colégio, dar aula no outro colégio para ganhar um pouco mais. Os professores encantados também. Então eu me entusiasmei com o plano e por isso quis vir. Eu cheguei junto com o primeiro grupo de professores em abril de 1960. Eu acho que eu fui privilegiada de ser desse primeiro grupo, porque começamos a educação em Brasília. Foi uma época, assim, muito boa, em que todos os professores, alunos, pais de alunos, éramos assim como se fôssemos uma grande família. Tínhamos o apoio de todos eles e a gente apoiava todos também, não só alunos, como pais, tios. Era como se fosse mesmo uma família bem grande. Então isso nos ajudou muito a, como se diz, a gostar de Brasília, de criar raízes aqui. Brasília foi um sonho que, de certa maneira, representou um núcleo de anos de esperança e de euforia do Brasil. Com isso, houve chamado a professores de todo o país. Eu ingressei no concurso sem maiores esperanças, me inscrevi às vésperas, exatamente às vésperas de sair de férias. E, para surpresa minha, houve o concurso. Houve, depois de uma prova escrita, uma prova de entrevista. E vim para Brasília com vários colegas aqui,
de várias partes do Brasil, com a esperança de montar um sistema educacional diferente e novo. No meu caso particular, tendo feito curso de História e Geografia, desde a primeira série do curso, Brasília era discutido, que já se discutia o aspecto de se elaborar um projeto, ser feito uma capital. A coisa parecia meio alucinante, ainda mais no Rio Grande do Sul, que foi um estado marginalizado durante o governo Juscelino. E, feitas essas provas, chamada Brasília, vim para Brasília realmente sem maiores esperanças, ao menos a curto prazo. Esperança no sentido de vida, de me instalar, de morar aqui. Eu queria passar um ano, como se passa um ano no exterior, num mundo diferente. O projeto lançado por Lúcio Costa era um projeto que, à primeira vista, já mostrava que havia uma decisão política de implantar uma capital irreversível. Mas já aparentava, com muita clareza, que, como foi desenhado, era uma cidade inviável. Era um sonho socialista, de igualdade, de democracia, de oportunidades semelhantes para todos, que não eram, em nada, não eram viáveis num país que tinha uma estrutura predatória. Eu penso que o mais importante a se registrar com referência à concepção pedagógica da CAGEB é, em primeiro lugar, a importância que ficou evidenciada da escola pública. Nós sabemos que setores importantes da vida nacional só se abalançaram a mudar-se para Brasília, os congressistas, os diplomatas, o pessoal do judiciário, quando o Ministério da Educação se comprometeu com a abertura do ensino público em Brasília com data pré-fixada. Isto dá a medida da importância da escola pública numa sociedade moderna. O segundo ponto que é importante deixar registrado é a concepção mesma da organização do sistema educacional de Brasília, que partiu de uma pedagogia centrada no aluno. Trabalhamos durante 2 semanas num seminário onde as posturas, as crenças, os valores trazidos pelos professores que tinham sido concursados dos mais variados pontos do país, para se encontrar um consenso na direção de se criar uma escola voltada para a criatividade, para a liberdade, para a autonomia. Isto nós conseguimos fazer durante os 3 primeiros anos, mais ou menos, com os alunos e os professores em tempo integral, numa relação professor-aluno de respeito mútuo, de liberdade, de autonomia, com uma variedade muito grande de atividades de classe, extraclasse, com clubes e etc. Muitas outras estratégias. Estava dando aula de idade no Instituto de Educação na Paraíba, quando fui procurada por 2 técnicos do INDEP, a Bandade e Anice Teixeira, para que eu fizesse uma prova lá destinada à seleção de professores do sistema educacional de Brasília. Para mim aquilo foi um choque, eu estava assim, não sabia se aquilo valia a pena para mim. Mas de qualquer modo, você sabe que o nordestino é ousado. Me arrisquei e fui muito bem sucedida, e de modo que logo depois eu fui chamada. Chegando no Rio de Janeiro, vem para cá. Me lembro bem da viagem, aquela viagem solitária, eu vinha para o desconhecido, né? Mas conheci um colega que vinha, professor Geraldo Costa Alves, até que já morreu. E aqui fomos recebidos por Clélia na casa de Estela Guimarães. No dia seguinte fomos apresentadas a doutor Armando Delbran, que
conversou conosco sobre os objetivos do nosso trabalho. E ficamos reunidos, cada um falou de sua experiência, falou sobre o seu currículo vitae, os cursos que tinha, etc. Bom, que ali a gente já viu mais ou menos o que ia fazer. As ideias básicas da educação em Brasília são as ideias do professor Anísio Teixeira, né, com quem eu trabalhei no INEP até 1960. Mas eu estava dizendo que essas ideias foram trazidas aqui